A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo. E você também pode nos acompanhar além do canal do YouTube da Igreja, como também pelos canais de televisão. No programa de hoje, iremos abordar um tema muito importante, sobre a endometriose. E para nos ajudar a entender esse tema, convidei a nutricionista Gabriela Viana. Seja bem-vinda, Gabriela, ao nosso programa. Obrigada, Bruna. E fala um pouquinho aí da sua área de atuação. Eu trabalho na área da saúde da mulher, a nutrição voltada para a área de saúde da mulher. Então, tudo aquilo que envolve, a saúde da mulher, endometriose, ovário policístico, aquela mulher que se prepara para uma gestação ou que está gestante. Então, quando tem uma condição específica ali para a mulher trabalhar, a gente vai trabalhar com a nutrição em cima disso. Muito bom, hein? E para a gente começar, então, o que seria essa endometriose? Porque tantas mulheres elas sofrem com ela. Então, a endometriose, ela é uma doença de caráter inflamatório. Hoje ela é vista, muitos estudos têm mostrado que a endometriose ela é uma doença de caráter inflamatório. Mas por que inflamatório, Então, se a gente pensar numa mulher que não tem endometriose, como que deveria funcionar esse ciclo menstrual dela? Então, a gente tem a parede uterina e aquele revestimento da parede uterina, que se chama endométrio, ele descama. Se a mulher não estiver grávida, todo mês a gente vai ter aquela descamação daquela parede do revestimento uterino, que seria esse endométrio. E aí, essa descamação, todo mês a gente vai colocando, através da menstruação, chamada menstruação. Só que em mulheres com endometriose, a gente vai ter fragmentos desse tecido endometrial fora da cavidade uterina. Então, esse tecido endometrial, ele é específico ali do endométrio. Ele não é específico do intestino, na bexiga, ele é específico do endométrio. Então, quando ele está fora do endométrio, ele causa lesões e essas lesões elas geram inflamações. E essas inflamações que são responsáveis por tantas dores, desconforto, sintomas que as mulheres da endometriose sentem. E a endometriose é comum? Muitas mulheres têm, não sabem? Muitas mulheres têm, não sabem. Essa é uma realidade hoje que a gente precisa cada vez mais divulgar, falar sobre a endometriose, porque a gente tem a prevalência aí de 1 a cada 10 mulheres com endometriose. Então, é uma prevalência bem significativa, E muitas mulheres, de fato, não sabem, acaba convivendo ali com a dor, ou tem um diagnóstico muito tarde. É uma mulher que foi acostumada a utilizar medicamentos para dor desde o período quando começou a menstruar, desde a menarca, Então, passou a vida toda dela ali sentindo dores, sentindo desconforto e acaba normalizando. Então, por isso que às vezes a gente tem um diagnóstico tardio. Então, muitas mulheres não sabem que ela tem endometriose. E quais são os sintomas mais comuns da endometriose? Bruno, o principal sintoma é dor. É o principal sintoma que quase todas as mulheres com endometriose vão relatar, que é dor. Então, ela vai ter muita dor, principalmente nessa região do baixo ventre, Nessa região também na lombar, é uma paciente que ela vai sentir mais desconforto ali durante o período menstrual. Então, ela vai sentir mais cólica, ela é uma pessoa mais sensível a sentir cólicas, aquela dor que irradia para as pernas, então aquela mulher que tem aquela sensação de peso nas pernas quando vai menstruar. É uma dor também que às vezes é incapacitante. Isso é muito importante a gente falar, porque na maioria das vezes é uma dor que vai impossibilitar essa mulher a trabalhar, a ter suas atividades no dia a dia. Outros sintomas que não são tão comuns, Então, se a gente pensar, a dor é um dos principais sintomas, principalmente de cólica. Mas outros sintomas que são comuns na mulher com endometriose é dor para urinar, dor para evacuar. Então, a mulher, às vezes, ela vai ter uma alteração do padrão ali de evacuação durante o ciclo menstrual dela. Hora que o intestino vai ficar mais solto, hora que o intestino ele vai ficar mais constipado, mais preso. Ela vai ter dificuldade, às vezes, para ir no banheiro mesmo, para fazer xixi, porque ela vai sentir dor. O sangramento também uterino, aquele sangramento no período menstrual, ele fica mais intenso. Então, é aquela mulher que precisa trocar o absorvente várias vezes no dia,
utiliza às vezes até aquele absorvente noturno, né? De tanto que é o fluxo menstrual dessa mulher. É uma mulher também que tem muitos coágulos na menstruação, então sai aquelas placas, né? Aquelas placas de sangue. Ela pode ter até sangramento anal, dor na relação. Então são muitos sintomas que ela pode ter da endometriose. Você estava falando das cólicas aí, muitas mulheres confundem a cólica, né, menstrual com a endometriose. Como que a gente consegue diferenciar esses dois? Isso é muito comum mesmo. Acaba que as mulheres acabam normalizando dor, né? Então a cólica, geralmente chega um pouquinho antes da menstruação descer. Então, ali aproximadamente uma semana antes, a mulher às vezes já começa a sentir um desconforto de dor. Aí ela vai tomar um analgésico ou um antiespasmódico, né, para reduzir as cólicas. E isso tende a melhorar. A mulher com endometriose, às vezes, ela vai ter essa cólica antes de menstruar, mas é comum também que a mulher tenha cólicas durante todo o período dela. Então, às vezes, ela pode ficar um mês, já aconteceu casos de atender mulheres, ficaram um mês com dor, com muito sangramento. Então, a gente consegue diferenciar por conta disso. A endometriose, ela não passa com medicações, né? Medicações específicas para cólica. Às vezes, ela vai precisar, a mulher que não tem endometriose, ela vai utilizar um analgésico e vai melhorar. A mulher com endometriose, não. Ela vai ter que utilizar, às vezes, acaba utilizando, né? Medicações cada vez mais fortes, porque os mais simples, aqueles que ela compra na farmácia, que não faz efeito já, né? Ele já não faz efeito. Então, ela cada vez mais vai buscar ali uma medicação mais forte, mais potente, porque ela não entende por que ela está ficando com aquelas cólicas tão fortes. Meu Deus. É um tema muito complicado, né, para nós mulheres. É verdade. E por que o diagnóstico às vezes pode demorar tanto tempo? Então, acabei que eu antecipei, né, e falei um pouquinho. Acaba que o diagnóstico ele é feito muito tardio, né? Então, por isso que demora as mulheres descobrirem que ela tem endometriose. Então, aquela menina que acabou de menstruar, começou a sentir cólicas mais fortes, que estava atrapalhando ela ir para a escola, ir para a faculdade. Aí ela foi no médico, aí o médico acabou passando uma medicação anticoncepcional para ela, para poder melhorar os sintomas daquele ciclo menstrual. E aí, ela ficou um período todo tomando um anticoncepcional, tomando a medicação de bloqueio hormonal. E aí, casou, quer aumentar a família, né? Quer crescer, quer ter filhos, e ela para de tomar esse remédio. Quando ela para de tomar o remédio, aí todos aqueles sintomas que estavam silenciados pelo remédio, ele vem à tona. Volta, né? E aí ela tenta engravidar, começa as tentativas de gravidez e o positivo não chega, a gestação não chega. E ela vai investigar o porquê. Às vezes ela passa 10 anos, né, até chegar no diagnóstico, porque ele é muito demorado mesmo, justamente porque as mulheres acabam, às vezes, negligenciando, acaba olhando para esse sintoma de dor como um sintoma comum, um sintoma normal. E nem acha, né, que pode ser uma endometriose, né? Acha que é... Não suspeita, né? As mulheres nunca acham que vai acontecer com a gente. Tem muitas mulheres à nossa volta que têm endometriose, né? Só que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. A gente acha que, de fato, é uma cólica mais forte, uma TPM mais forte. E não é. A gente precisa, de fato, investigar o porquê daqueles sintomas. Realmente. E a endometriose, ela pode atrapalhar a fertilidade dessa mulher? Sim, ela pode atrapalhar, principalmente se a gente não tiver um controle adequado dessa doença. Então, a gente precisa controlar a endometriose para que ela não cause um dano ainda maior, prejudicando a fertilidade dessa mulher. Ela pode atrapalhar tanto na chegada desse positivo, diminuir a qualidade desse óvulo, dificultar uma ovulação, dificultar mesmo a implantação desse embrião, porque aquele endométrio ali, ele vai estar lesionado, digamos assim, né? Ele vai estar lá com mais bactérias que não deveriam estar ali, então ele vai causar uma maior dificuldade desse embrião se implantar nesse endométrio. E também, às vezes, tem mulheres que até conseguem engravidar, mas tem dificuldade de manter a gestação. Esse é o grande problema. Por isso que a nutrição é tão importante, a gente cuidar da nutrição, cuidar dessa gestante no período pré-concepcional. Porque
Porque a gente conseguindo trabalhar essa mulher no período pré-concepcional, a gente ajusta todas as dosagens de vitaminas para ela, a gente consegue ter uma remissão um controle melhor dessa doença e ela vai conseguir engravidar muito mais fácil. Nossa, muito interessante, né? Então, ó, você que tá querendo tentar aí engravidar, né? É importante a gente pegar essas dicas, né? Porque a gente, geralmente a gente tem a tendência a tratar depois que descobre, né? É bom a gente antecipar, né? Se prevenir e tudo mais, pra gente conseguir aí ter uns ótimos resultados, né? Que a gente sabe que a medicina tá aí para nos ajudar, né? Exatamente. Em tudo, né? A nutrição também, né? Com a alimentação e com tudo mais. A gente tá vendo que a gente tá colhendo frutos com isso, né? Então, a gente sempre tem esses temas importantes aqui para você que tá em casa nos assistindo. Ter a certeza, né? Que existem vários tipos de doenças, de patologias, mas também a gente consegue outros caminhos, né? Tem a cura, tem, né, uma forma de vida melhor. Então, assim, é importante a gente destacar essas observações que a gente vem falando aqui, né? E para eu continuar, então, eu te perguntar, além dessa fertilidade, né, como que a endometriose ela pode afetar a vida dessa mulher, né? Tanto que profissional ou pessoal. Ela afeta de forma muito direta. Imagina que a mulher que sente dor, a mulher com uma endometriose ativa ali, né, com aquelas lesões ativas, que ela sente muita dor, que ela tem muitos sintomas, imagine que isso vai impactar muito a qualidade de vida dela no dia a dia. No profissional, muitas vezes a mulher ela sai do seu trabalho porque ela não consegue, às vezes, estar presente ali para exercer sua atividade, porque ela sangra muito, ela tem um sangramento muito intenso, ela sente muita dor, ela não consegue, às vezes, levantar da cama. Isso acaba afetando também o psicológico dessa mulher, a autoestima dessa mulher. Imagina, às vezes, passar um mês com dor, com desconforto, com aqueles sintomas. Imagina para o emocional dessa mulher como é complicado. Por isso que a gente trabalha muito o psicológico, né? Encaminha essa paciente para um acompanhamento com o psicólogo, porque isso também vai fazer diferença no tratamento. A equipe multidisciplinar, ela faz total diferença nesse tratamento. Porque não basta a gente colocar uma medicação para tomar. Em algumas vezes, né? Algumas situações, a medicação, de fato, ela vai ser muito importante para essa mulher, para controle ali da dor, daqueles sintomas. Mas precisa ter uma equipe ali controlando, ajudando essa mulher a ter mais qualidade de vida. E a gente pensa assim, imagina, né, que o quão desconfortável é para essa mulher, né? Independente de onde ela esteja, ter aquele fluxo maior ali e tendo que lidar, né, com as pessoas. Então, assim, realmente é um caso muito delicado, né? E existe cura para a endometriose? A endometriose, ela não tem cura, mas a gente consegue controlar os sintomas e trabalhar a remissão desses sintomas. Então, a mulher ela consegue ter uma maior qualidade de vida e, às vezes, a gente não vai conseguir, de fato, 100% melhorar o padrão dessa endometriose, mas a gente vai evitar, o objetivo nutricional é justamente evitar que essa doença ela se prolifere, que ela cause mais lesões, que ela aumente, né, todo esse desconforto na vida da mulher. Então, ela não tem cura, mas ela tem controle. É uma doença que ela tem controle. E toda mulher que tem endometriose, ela precisa passar pelo processo de cirurgia ou não? Vai depender? Depende de cada caso. Depende da quantidade de lesões que ela tem, o quanto isso está impactando, né, na qualidade de vida dela. Então, vai depender muito. Na maioria dos casos, não precisa da cirurgia. A gente vai conseguir controlar através do estilo de vida, através de uma boa alimentação, de uma suplementação, atividade física. Através desse controle, a gente vai conseguir controlar, mediar melhor essa endometriose. Muito bom. E qual o papel da alimentação, né, no controle dessa endometriose? A nutrição muito importante, né? Um papel muito, muito importante, né? É ela que vai ali, de fato, controlar a intensidade dessas lesões,
se ela vai multiplicar ou não, né? Então, no controle desses sintomas, de fato, a nutrição ela é super importante. Mas é importante a gente lembrar, Bruna, que não adianta a gente colocar vários suplementos para essa mulher se o básico não é bem feito. Você sabe muito bem disso, né, como nutricionista. O intestino, ele é o principal ali, o que vai reger, de fato, a imunidade dessa mulher com endometriose, que a gente sabe que a mulher com endometriose tem ali seu sistema imunológico diferenciado. Então, o intestino dessa mulher, ela precisa estar muito bem reforçado, ele precisa estar muito bem nutrido. A gente sabe que mulheres com endometriose, elas são mais disbióticas, ou seja, ela tem um padrão de bactérias patogênicas, aquelas que a gente fala que são ruins, né? Um pouco mais aumentado, e a gente vai ter uma redução daquelas bactérias boas. De fato, há um desequilíbrio no intestino dessa mulher e que, de fato, vai impactar na absorção dos nutrientes. Então, às vezes, aquela mulher, ela trabalha fora o dia inteiro, ela não tem tempo de se alimentar, ou quando se alimenta... direito, né, também, né? Se alimentar direito. Isso, não tem tempo de se alimentar direito e nem de se alimentar, porque, às vezes, a rotina dela é muito corrida, que ela só faz, às vezes, 2 refeições no dia. Como que a gente vai nutrir esse organismo dessa mulher, né? A gente tem nutrientes específicos que vão agir ali diretamente na multiplicação, na proliferação dessas células endometrióticas. Então, imagina, a alimentação dessa mulher ela precisa ser a mais saudável possível, com mínimo de industrializados, uma carga reduzida de açúcar. Quando a gente acaba tratando a mulher com endometriose, as minhas pacientes com endometriose, elas sabem que a gente retira o glúten, não é por modismo, né? Que hoje em dia a gente tem muitas essas questões de modismo e tal, mas quando a gente retira o glúten nessa mulher, vai impactar diretamente na dor que ela sente. Então, as mulheres com endometriose, mulheres que têm, de fato, uma condição autoimune, acabam se tornando doenças muito semelhantes, né? Quando a gente vai ver a base delas, acabam se beneficiando quando a gente retira o glúten dessa mulher. A gente vai retirar para sempre? Não. É uma estratégia que a gente tem para aliviar naquele momento, trazer uma maior quantidade de nutrientes que vão atuar como anti-inflamatório, ali, que vai trazer uma resposta melhor para aquela mulher. Mas, de fato, a alimentação é extremamente importante. Comer comida de verdade, nutrientes como vitamina E, vitamina C, e tudo que a gente tem, às vezes, na feira mesmo, que a gente tem à nossa disposição. Para você ter uma ideia, que é muito importante falar, tem um estudo mostrando que o consumo de 3 porções de frutas, legumes, verduras todos os dias, ele reduziu essa endometriose em torno de 9%. E o consumo de aproximadamente 5 porções, né, de frutas, legumes e verduras, a gente teve uma redução de aproximadamente 19%. Então, Uau. Olha o benefício que a gente tem através de legumes, de frutas, que a gente consegue encontrar fácil no nosso dia a dia, na feira. A gente tem os produtos, os vegetais, as frutas que são mais sazonais. Então, a gente ficar sempre de olho naquelas frutas, naqueles alimentos que são da época, para a gente aproveitar os benefícios, né? Todos os nutrientes ali, reduzir um pouquinho a carga de agrotóxicos, de toxinas, que isso tudo vai inflamando o organismo dessa mulher, que já está inflamado, né? Pela endometriose. A gente precisa, de fato, desse controle com a alimentação. Você falou também questão de perda de sangue, né? Então acaba que essa mulher também perde ferro, perde muitas vitaminas ali e ela precisa repor de alguma forma, né? Na alimentação, ela consegue aí. Isso mesmo. E hoje a gente ainda tem muitas mulheres que são muito seletivas, né? Tem várias restrições, que não conseguem se alimentar direito. Isso tudo vai prejudicando. A alimentação da mulher com endometriose, ela precisa ser a mais limpa possível. É dessa forma que eu falo no consultório. Ela precisa ser a mais limpa possível. Limpa, de fato, de comida, né? Que ela precisa de comida para repor esses nutrientes que ela perde. Muitas das vezes a gente vai precisar, de fato, de uma suplementação de ferro para poder repor, porque ela sangra muito, ela perde muito sangue. Então, ela vai precisar estar sempre repondo ferro, mas a gente consegue também cuidar disso através da alimentação. Muito bom. E tem algum mito, né, relacionado à endometriose? Então, o mais comum tem 2, né, são os mais comuns, de que a mulher, ela é fresca, a mulher com endometriose, ela é rotulada de fresca. Por quê? Porque ela tem uma sensibilidade
aumentada a dor. Ela tem um limiar de dor que é um pouquinho mais curto, então ela não tolera muita dor, ela é mais sensível, ela é rotulada muitas vezes disso, mas a gente sabe que não é frescura, né? Que de fato é uma alteração que ela tem ali que está impactando a qualidade de vida dela. E outro mito que a gente tem é que a mulher com endometriose não pode engravidar. Não é. Eu ia te fazer a pergunta. Não é isso, é um mito de fato, né? Quantas mulheres aí que nós vemos, pacientes e tal, que engravidam com endometriose, só que ela precisa estar bem controlada, né? Para a gente conseguir evoluir essa gestação, ter uma gestação saudável, ela precisa estar bem controlada. Então, assim, há esses mitos, mas a gente está aí para poder ajustar esses mitos e levar mais informação aí para as pessoas. Muito importante. Então, a pessoa consegue engravidar tendo endometriose, mas se cuidando, né? Procurando a Nutri. Isso mesmo. Né? Então, vamos conseguir. E que mensagem você gostaria de deixar, né, para o pessoal que está assistindo, né, em casa? Até mesmo as pessoas que têm esse diagnóstico ou, né, que não tem, mas que agora, né, olhando aí com sintomas e tudo, falar, vou procurar. Qual a mensagem que você deixa para eles hoje? Principal, Bruna, que eu sempre falo na consulta, eu falo às vezes nas redes sociais, é não normalize os sintomas. Muitas mulheres acabam normalizando, né, os sintomas de dor. Acham que é normal ter uma cólica mais forte, só tomar um remédio que passa. Mas não é, o nosso organismo, ele é sábio, ele nos dá sinais. Ele fala conosco a todo instante. Nós precisamos estar atentos para poder escutar o que ele está falando, o que ele está mostrando de alterações, para a gente poder corrigir, né? Então, essa é a principal mensagem que a gente precisa levar para todas, né? Todas as mulheres, que é não normalizar os sintomas. Isso é muito, muito comum. Quando eu atendo, né, no consultório as pacientes, eu sempre pergunto qual a sua escala de dor, de cólica, de desconforto, de 0 a 10. E muitas vezes é 10. O que você faz? Eu tomo remédio que passa. E aí todo mês está tomando remédio, todo mês toma remédio e vira um ciclo, né? E a pessoa não consegue identificar. E aí, quando a gente vai esmiuçando ali durante a consulta, a gente vai falando assim, opa, vamos entender um pouco melhor essa questão. Então, não normalizar os sintomas. Não é normal sentir dor. Não é normal todo ciclo tomar um remédio, não é normal todo ciclo ter... Eu falo de dor, mas são dores incapacitantes. Vai acontecer, né, sofremos um estresse muito, muito grande, aconteceu alguma coisa na nossa vida pessoal, e isso vai, de fato, impactar o nosso ciclo, mas isso é pontual. Isso não é todo mês, né? O que é contrário nas mulheres com endometriose é que a todo mês elas sofrem com isso. Então é isso que a gente precisa levar, mostrar para elas que há tratamento, que há solução e que a nutrição está aí para ajudar tantas mulheres. Não só a realizar o desejo de engravidar, né, de ter o positivo, mas também ter uma qualidade de vida boa. Então, às vezes, é a menina jovem que acabou de descobrir que tem endometriose, que a gente consegue levar uma qualidade de vida boa. E lá na frente, quando ela pensar em engravidar, pensar em formar a sua família, ela já não vai ter tanta dificuldade assim. Ela já vai estar se tratando, se cuidando, ela já vai estar tratada, né? Ela já vai estar com acompanhamento, com todas ali as taxas normalizadas. E aí, a chance dela conseguir engravidar e até mesmo ter uma qualidade de vida que não seja tão incapacitante para ela. Que ela consiga, né, fazer as atividades, né, laborais e tudo, né? Exatamente. Melhor, né? Exatamente. Muito bom. Gabriela, muito obrigada, né, por essas informações tão importantes, né? As mulheres precisam saber, né, dessas informações. Então, para a gente finalizar, eu sempre gosto de deixar um texto bíblico aqui. E hoje a nossa reflexão está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 43, que nos diz: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam. E dizes: Quem é que me tocou?
E disse Jesus: alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu poder. Quem nunca ouviu, né, essa passagem que é tão conhecida, né? Mas podemos pensar, será que aquela mulher também ela sofria de endometriose, né? Porque ela tinha um fluxo muito intenso, né? Antigamente era mais difícil de descobrir, né? Mas hoje a gente tem os diagnósticos, os tratamentos. Mas ela sofria há anos por isso. Mas graças a Deus ela teve um encontro e ela foi curada. Com todos os tratamentos disponíveis e as informações valiosas que tivemos aqui hoje, como essas, né, pode ter uma vida de qualidade, se cuidar, tratar, né, também faz parte das nossas obrigações como servos de Deus, como pessoas, né? E que Deus possa nos abençoar. Então, quero te agradecer, Gabriela, mais uma vez, por ter vindo aqui e passado tanto conhecimento para nós. Eu que agradeço, Bruna, agradeço o convite. É sempre importante a gente falar, disseminar as informações, né? Para tantas pessoas, tantas mulheres. E, de fato, é um tema muito importante, que vale muito a nossa atenção e a repetição, né? A gente sempre está falando sobre Com isso. certeza. Isso aí, muito obrigada. Então, e este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!